Olá, pessoal. Estamos aqui agora, dessa vez, para gravar duas questões, a resolução de duas questões de assuntos muito cobrados no Enem, nos vestibulares, para ir para o nosso canal, para você dar uma olhada e relembrar desses assuntos, beleza? Eu vou aqui compartilhar os slides com vocês, dessas duas questões. Olha só. Vamos lá, então. A primeira questão, está aí o slide inicial, né? Questão resolvida, assuntos mais cobrados no Enem. Então, dois dos assuntos mais cobrados no Enem, a gente vai dar uma revisada agora, né? Então, a primeira questão trata-se das forças externas do relevo, né? Das forças externas, porque nós estudamos, pessoal, que existem duas forças na natureza, né? Existem as forças endógenas na natureza, né? As forças endógenas, como vulcanismo, tectonismo, abalos sísmicos, e existem as forças exógenas, externas, como ventos, né? O mar, rios, chuvas, os seres vivos, incluindo o ser humano, as geleiras, né? O intemperismo. Então, essas forças atuam concomitantemente, ao mesmo tempo. Enquanto os agentes internos são construtores do relevo, como é o caso dos vulcões, do vulcanismo e do tectonismo, que construíram as montanhas, né, os monumentos modernos, as chapadas, as serras e assim por diante, os agentes externos erosivos, eles vão esculpir o relevo, vão modelar o relevo. Então, eles são agentes de modelação do relevo do planeta, né, da paisagem, do modelado terrestre. Então, essa questão da UERJ adaptada, ela vai trazer principalmente os agentes externos, os agentes exógenos, que modelam o relevo, que desenham, né? Que provocam erosão no relevo do planeta. Tá? Então, veja só, olha só. Os agentes erosivos estão entre os grandes responsáveis pela variedade de formas do modelado terrestre. Nas imagens exibe-se dois exemplos dessa ação. Então, você tem aqui, olha só, a primeira fotografia do lado esquerdo aqui do slide, você tem o mar e você tem aqui os paredões de falésia, que é um relevo abrupto, né? Muito comum no litoral do Nordeste e do Rio Grande do Sul. E do outro lado, você tem aqui o rio, né? O rio está vindo, desce numa cachoeira e continua correndo. Tanto o mar como o rio são agentes erosivos, provocam desgaste do relevo. Só que a erosão provocada pelo mar é chamada de erosão marinha ou abrasão marinha. Então, 6 horas a maré enchendo, né? Aliás, são 12 horas no dia a maré enchendo, a onda vai batendo aqui na falésia, vai solapando, solapando, e depois de milhões de anos pode destruir, né? Vai destruindo a falésia, vai erodindo. Então, a falésia sofre a ação da abrasão marinha. Enquanto nessa segunda figura, você está vendo aqui o rio correndo, caindo aqui uma cachoeira, né? Uma declividade aqui do terreno, e à medida que esse rio está correndo sobre o relevo, sobre as rochas, ele vai também desgastando a rocha e vai provocando erosão pluvial. Aliás, fluvial, né? Pluvial de chuva. Então, você tem aqui a abrasão marinha, provocada pelo oceano, pelas águas do mar sobre as falésias, e você tem a erosão fluvial, que é a erosão provocada pelos rios. Então, aqui estão dois importantes agentes do modelado. Além desses dois, lembrando para vocês, né, tem ainda a erosão eólica, provocada pelos ventos, a erosão glacial, provocada pelas geleiras, temos o intemperismo, que é o processo de quebra da rocha, de decomposição, de desagregação da rocha, né, que pode ser um intemperismo físico, aqui no Brasil, o calor, né, a rocha dilata e contrai ao longo de milhões de anos, com calor e com frio, e ela se quebra, tem a ação das águas das chuvas, provocando intemperismo químico, e tem o intemperismo biológico. Então, o intemperismo também é um agente externo, né? Assim como a ação das águas correntes, assim como o ser humano, né? A erosão provocada pelo ser humano é a erosão antropogenética, tá certo? Então, nós temos aqui inúmeros tipos de erosões, que essas erosões são provocadas, obviamente, por agentes erosivos, e esses agentes são chamados de agentes exógenos ou agentes externos. Tá certo? Então, recapitulando,
A natureza, o planeta Terra, resulta de duas forças. As forças internas, endógenas, vulcões, terremotos, abalos sísmicos e tectonismo. E vulcanismo e tectonismo são agentes que constroem o relevo, enquanto, por outro lado, ao mesmo tempo atuam as forças exógenas externas, como chuvas, o mar, rios e assim por diante. Então, nessa questão aqui da UERJ adaptada, a questão trata do seguinte, ó, os principais agentes erosivos responsáveis pelo desgaste verificado nos espaços retratados em cada uma das imagens são respectivamente. Então, a primeira imagem, que erosão é essa? Você está vendo aqui um relevo bem abrupto, na beira da praia, no mar, né, em contato com a água do mar. Esse relevo chama-se falésia e a falésia sofre a erosão, a abrasão marinha. Então, a expressão abrasão marinha só aparece na alternativa A. E, na sequência, nós temos o rio provocando erosão fluvial. Então, nessa questão da UERJ, de agentes externos, resposta letra A. Tranquilo? A letra B está dizendo que é erosão eólica, mas na verdade aqui é abrasão marinha. Também não é erosão fluvial, não é antropogenética nem fluvial aqui, a primeira figura. Então, é uma questão bem interessante de um assunto muito cobrado chamado de agentes do relevo. Beleza? E a segunda questão traz outro assunto também muito cobrado nas provas de Enem, de vestibulares. Está entre os mais cobrados, é o quarto mais cobrado nos últimos 15 anos no Enem, que é sobre a modernização do campo no Brasil, da modernização da agricultura, do agronegócio, o crescimento do agronegócio, né? Principalmente a partir dos anos 70, galera. Então, veja o que é que diz a questão. Ó. A década de 70 marcou o início das preocupações com a relação entre a atividade produtiva no campo e a preservação do meio ambiente no Brasil. Já que, a partir dos anos 70, com os governos militares, a agricultura moderna ganha força, ganha relevo, ganha importância e começa a se expandir por toda a região do país, né? A famosa agricultura moderna. E aí já começa a preocupação com relação à preservação do meio ambiente e à conservação. Essa mesma década se destaca pelo avanço das tecnologias de ponta, né, na agricultura, que passa a ocupar cada vez mais espaço junto à agricultura e ainda que na dimensão menor, também na agricultura familiar, já que a agricultura é menos mecanizada. Então, não esqueçam que nós estudamos esse ano, né, no módulo 1, que foi a partir dos anos 60, 70, com os governos militares, que se priorizou a agricultura de exportação, uma agricultura capitalista, patronal, moderna, para que o Brasil produzisse muitos alimentos e exportasse para gerar divisas para o país e assim por diante. Daí o agronegócio começa a crescer no Brasil, né, lá pelo Sudeste, depois se espalha pelo Sul, depois Centro-Oeste, Nordeste e chega no Norte. Ou seja, a agricultura moderna se espalhou por todo o país, houve uma redistribuição dos cultivos no Brasil. Inclusive no interior do Nordeste, você tem no oeste da Bahia, no sul do Maranhão, sul do Piauí, você tem um dos polos do agronegócio, que é a região do Matopiba, o Mapitoba, pegando também uma parte do Tocantins, a região grande produtora de soja, oeste baiano, sul do Piauí, sul do Maranhão. Então, nós temos aí o agronegócio desenvolvendo-se também no Nordeste, né? Que antes, no máximo, aí a região era virgem ou desenvolvia uma agricultura familiar muito precária. Então, veja o que é que diz a questão, olha só. O avanço tecnológico e os impactos socioambientais no campo brasileiro após a década de 70 evidenciam uma relação de equivalência entre investimento em maquinário e geração de empregos? Obviamente que não, o item A está errado. Se o fazendeiro investiu em maquinário, né, na agricultura, diminuiu a geração de emprego no campo, porque a agricultura moderna emprega cada vez menos. Uma máquina substitui de 80 a 100 homens, uma máquina moderna grande, né? Então, aqui não há equivalência. Letra B, expansão das técnicas de cultivo e distribuição fundiária. Primeiro que houve, obviamente, uma expansão das técnicas de cultivo, mas não está claro que houve essa distribuição de terras fundiárias, até porque a reforma agrária andou muito lenta nas últimas décadas no Brasil, né? Então, a letra B não está bem dentro dessa equivalência aí que a questão pede, né? Então, vai ser a letra C, galerinha, olha só. Houve um crescimento da produtividade com a modernização do campo, com o avanço tecnológico, né? O Brasil hoje tem uma das agriculturas mais modernas do mundo, do planeta, e houve uma redistribuição espacial dos cultivos. Ou seja,
regiões que não produziam passaram a produzir, como é o caso da fronteira agrícola amazônica, que vai também produzir bastante. No norte do Tocantins vai produzir muita soja, o próprio Pará, o Mato Grosso, né? Principalmente o Mato Grosso, que grande parte do Mato Grosso é a Amazônia. Então, vai haver uma redistribuição espacial dos cultivos no Brasil, com aumento da produtividade em função desse avanço tecnológico no campo brasileiro a partir dos anos 60. Então, a letra C está certíssima. A letra D diz assim: inovações nos pesticidas e redução da contaminação dos trabalhadores. O que a gente tem visto é que o Brasil cada vez mais usa mais agrotóxicos e mais veneno no campo, contamina mais trabalhadores e não reduz essa contaminação. A letra E diz: utilização da engenharia genética, aconteceu isso, os transgênicos, e conservação dos biomas ameaçados, não, porque os biomas continuam ameaçados e muitos não estão sendo conservados nem preservados, como é o caso do bioma cerrado, que já cedeu mais de 50% de sua área para a agricultura, né, com desmatamento. O bioma amazônico, né, vem sendo muito devastado, com queimadas, com desmatamento, né, com corte raso, que é a retirada total da vegetação. Então, a letra E está fora de contexto, está errada. Então, é a letra C. Pessoal, vamos ficar por aqui. Eu vou interromper o compartilhamento, né? Estou aqui de volta para dizer para vocês que foram apenas 2 questões e vão estar no nosso canal do Mais Humanas no YouTube para você dar uma relembrada de 2 assuntos que são muito cobrados no Enem e nos vestibulares, beleza? Então, até a próxima. Fique com Deus. Um beijo no coração do professor Lázaro Bezerra, do Mais Humanas, o curso mais importante, o melhor curso de humanas do estado do Rio Grande do Norte. Valeu, tchau, galera. Um abraço. Até a próxima.